Olá, salve, salve nação rubro-negra. Está começando mais um programa do Mister Mengão, o seu telejornal de notícias do Flamengo. Bomba de última hora sobre treinador argentino chega ao Flamengo. Arrascaeta toma atitude inesperada no Rio de Janeiro e situação chega ao Flamengo. Vitor Pereira se cansa, ativa modo tudo ou nada e barra medalhão. Flamengo decide pagar caminhão de dinheiro para anunciar contratação de peso. Braz aceita vazar do Flamengo por duas condições e joga a bomba no colo do presidente Landim. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O Flamengo passa aí em branco e não tem nenhum representante na seleção da Taça Guanabara. Depois do final da primeira fase do estadual, o perfil oficial do Campeonato Carioca abriu enquetes para a formação da seleção da galera, com o intuito de eleger os melhores jogadores da Taça Guanabara. O Flamengo colocou 7 indicados na lista, entretanto, nenhum deles foi escolhido. No total, eram 6 jogadores do Flamengo presentes na votação: o goleiro Santos, os laterais Mateuzinho e Ayrton Lucas, o zagueiro Fabrício Bruno e os atacantes Everton, Cebolinha e Pedro. E, além disso, o comandante rubro-negro Vitor Pereira apareceu na lista e brigou pelo título de melhor técnico. Entretanto, ao final da enquete, realizada na rede social Twitter, nenhum jogador e tampouco o técnico Vitor Pereira teve aí a sua presença garantida nessa seleção da primeira fase da Taça Guanabara. Apesar de ser um dos classificados para a próxima etapa do Campeonato Carioca, o Flamengo terminou em terceiro na fase de grupos do estadual e perdeu força nos 2 últimos jogos, sendo derrotado justamente pelos maiores rivais, Vasco e Fluminense. Ainda convicto que é o treinador ideal para o Flamengo, o Vitor Pereira deixou o lado apaziguador de lado e agora vai fazer mudanças drásticas no Flamengo. O Fla-Flu foi apenas um aperitivo de como o treinador está pensando. É dentro desse contexto que ele decidiu barrar o goleiro Santos no último jogo, e isso deve acontecer para as próximas partidas. Assim, o goleiro não vai mais jogar no time do Flamengo por enquanto, até recuperar a sua boa forma e o seu prestígio. O medalhão de 32 anos não vem bem desde a chegada do comandante, comete erros e teve algumas falhas que foram suficientes para o Vitor Pereira optar pelo jovem Matheus Cunha. Os treinamentos do Santos também não empolgaram o português, que tomou a decisão e não abre mão disso e não se arrepende. Aí eu pergunto, você está de acordo com a barração do Santos e a entrada do Matheus Cunha? Coloca aí. Demitir o treinador português pode ser uma verdadeira roubada financeira, justamente porque o clube já precisou desembolsar uma quantia pesada com as rescisões de profissionais que assumiram após a saída do Jorge Jesus. O Jesus ele deixou o Flamengo em julho de 2021 e, na sequência, o Flamengo contratou o Domenech Torrent, que nunca tinha sido um técnico de futebol e sim assistente do Guardiola. O espanhol não teve sucesso e a sua demissão custou 11,4 milhões de reais ao Flamengo. Depois chegaram Rogério Ceni, que foi campeão brasileiro, mas não emplacou. E em seguida Paulo Souza, outro treinador aí que durou pouco e foi demitido. Com o Rogério Ceni foram desembolsados 3 milhões de reais de multa rescisória. Com o português Paulo Souza foi mais 7,5 milhões de reais. O Renato Gaúcho não tinha uma multa prevista em seu contrato. Por isso, a sua demissão não custou nada ao Flamengo, assim como também a não renovação do contrato do Dorival Júnior, O jornalista PVC, durante o programa de primeira do All Sport, ele revelou que se o Flamengo demitir o Vitor Pereira antes do contrato terminar, que é dezembro, terá que pagar 15 milhões ao treinador, deixando a soma dessas despesas ainda mais pesadas. Contudo, se somados os gastos com rescisões, o Flamengo já pagou 21,9 milhões de reais. Para o jogo dessa segunda-feira contra o Vasco, o Flamengo tem boas notícias. É que Pedro, Léo Pereira e Vitor Hugo, recuperados de suas lesões, estão de volta e devem ser relacionados para a partida.
Enquanto isso, Thiago Maia, Davi Luiz e Varela sequer treinaram e têm poucas chances de serem relacionados para a partida. Torcedores do Flamengo realizaram um protesto na manhã dessa sexta-feira, dia 10, em frente ao CT do Ninho do Urubu, na zona oeste do Rio de Janeiro. A manifestação foi organizada pelas redes sociais depois dos últimos resultados negativos da equipe carioca. Entre os principais alvos dos torcedores estavam o vice-presidente de futebol Marcos Braz e o técnico português Vitor Pereira. Aos gritos de time pipoqueiro, manifestantes também arremessaram pipoca em frente à porta do CT. O protesto aconteceu após o muro do centro de treinamento amanhecer pichado com os dizeres "Fora Braz, fora Vitor Pereira, queremos raça". Nessa sexta-feira, a FERJ definiu os árbitros dos jogos das semifinais do Campeonato Carioca. O Wagner Nascimento, que é um juiz experiente, foi escolhido para apitar Flamengo e Vasco. Mas um ex-dirigente do Flamengo não gostou nem um pouco aí dessa escolha. Valim Vasconcelos, usou o seu Twitter para fazer críticas à FERJ por ter escolhido aí o Wagner Nascimento como o árbitro responsável pelo primeiro jogo. O ex-dirigente afirmou que o Wagner é torcedor do Vasco, olha aí. E como é que pode um juiz vascaíno apitar um jogo do seu time do coração? No mínimo é imprudente colocar o para apitar esse jogo, escreveu lá o nosso querido Valim. O jovem Matheus Cunha vem aproveitando as chances e tudo indica que vai ser titular daqui para frente com a barração aí do Medalhão Santos. E de acordo com o portal ge.com, ele está na mira de um clube brasileiro e de outro estrangeiro. Segundo o portal, o Cruzeiro busca contratar o goleiro e, no exterior, um clube da Espanha também já se interessou pelo jovem jogador. O Matheus Cunha, de 21 anos, tem 1,93 m de altura e está em processo de renovação de contrato com o Flamengo e vai ganhar R$250 mil por mês. Em reunião realizada na manhã dessa sexta-feira, representantes do governo do estado do Rio de Janeiro e de dirigentes dos 4 clubes semifinalistas do Campeonato Carioca decidiram que os jogos dessa fase vão ter sim torcida mista. O encontro, além de excluir a possibilidade de torcida única, também discutiu questões de segurança das partidas. O governador optou por não decretar público único nas partidas para não comprovar uma falência do Estado. Apesar dos estádios poderem ter torcida mista, os órgãos responsáveis decidiram dar uma punição para as torcidas organizadas. As agremiações Raça Rubro-Negra e Torcida Jovem do Flamengo, Young Flu do Fluminense, Força Jovem do Vasco e Fúria Jovem do Botafogo estão proibidas de frequentarem os próximos jogos da competição. Na reunião, ficou decidido que os casos de violência envolvendo aí esses torcedores agora vão ser enquadrados como organização criminosa. Dessa forma, haverá punições mais severas para eventuais conflitos. Aí eu pergunto, você é a favor de torcida única nos clássicos? Coloca aí. Além dos problemas dentro das 4 linhas, a coisa está pegando fogo mesmo internamente. Segundo informações aí do jornalista Diogo Dantas, dos 12 grupos que apoiam o Rodolfo Landim no Flamengo, 5 querem a cabeça do Marcos Braz. Apesar do presidente garantir o Braz no clube até o final do seu mandato em 2024, as correntes políticas pressionam por uma reformulação e principalmente por uma profissionalização do departamento de futebol. Outro ponto que importantes grupos políticos da Gávea criticam no Flamengo é o modelo de contratação. Eles entendem que falta equilíbrio, ou seja, o clube aposta em jogadores de nível europeu e o elenco fica dividido por 2 estilos, medalhões e jovens promessas. Não há aí um meio termo. Na visão dessas pessoas, o departamento de scout do clube não está sendo eficiente como era antes. E aí, meu amigo, minha amiga, se você está gostando desse programa, então manda a brasa no like para fortalecer o canal. Se você ainda não é inscrito, aperta o botãozão vermelho, aperta esse sininho aqui do lado e pronto, simples assim, é de graça, valeu, muito obrigado.
Manchete, ninguém esperava por isso, 7 dígitos. Arrascaeta toma atitude inesperada no Rio de Janeiro e situação chega ao Flamengo. Cada dia mais identificado com o Mengão, o uruguaio Georgian de Arrascaeta encontrou uma forma de homenagear ainda mais o seu clube. O jogador é o mais novo de um modelo BMW X6 Black Vermilion. A edição especial da SUV esportiva da marca alemã é toda decorada em tons rubro-negros e custou exatamente R$1.049.000. Através das redes sociais, a empresa Auto House, especializada em venda de carros personalizados a domicílio no Rio de Janeiro, efetuou a divulgação da nova aquisição do meia do Flamengo. Para se ter ideia da exclusividade dessa BMW X6, apenas 30 unidades vieram para o Brasil. O veículo chega de 0 a 100 km por hora em apenas 5,5 segundos e tem velocidade máxima de 250 km por hora. Manchete, Braz aceita vazar do Flamengo por 2 condições e joga a bomba no colo do Landim. Muito além de resultados ruins alcançados pelo português que comanda o Flamengo, atualmente, a maioria dos torcedores do Mengão pedem a saída de dirigentes do clube. Em meio a essas demandas, uma forte declaração do vice-presidente Marcos Braz veio à tona. Segundo o repórter Renan Moura, do Globo, apenas 2 coisas podem fazer com que o atual vice-presidente de futebol do Flamengo deixe o seu cargo. Em contato com uma fonte muito próxima do Braz, o jornalista soube que o dirigente se mantém forte frente à crise no Mengão e não pretende abandonar o barco. Cravou que impediria que ele saísse seria apenas o Rodolfo Landim ou demitindo, ou então se ele viesse a morrer. Para sair do Flamengo, apenas demitido ou no caixão, falou o Braz. O vazamento da informação privilegiada gerou alvoroço na web, com direito a piadas pesadas em relação à estadia do Braz no clube. O atual momento do Flamengo elevou a temperatura na arquibancada do Maracanã, levando críticas mais incisivas à diretoria ou até torcidas organizadas que apoiam alguns dirigentes. Apesar da pressão vinda da Gávea, o comando de futebol do Flamengo defende ainda a permanência do técnico Vitor Pereira. O Marcos Braz está firme e tem convicção no trabalho do português e acredita nos treinos e numa recuperação rápida. O Bruno Spindel apoia plenamente a postura firme do chefe Marcos Braz. Aconteceu e ninguém esperava. Bomba de última hora sobre técnico argentino chegando ao Flamengo. Depois de resultados desanimadores, o técnico Vitor Pereira está por um fio e, de acordo com informações do portal torcedores.com, a diretoria do Flamengo já avalia nomes para substituí-lo. Buscando por negociações mais eficazes e sem perder muito tempo, depois de especulações com o argentino Sampaoli, que inclusive demonstrou interesse em vir para o Flamengo, e o Landim também gosta muito dele, agora a gestão já busca informações também sobre Jorge Jesus, já que o Mister informou ao Fenerbahçe que não vai renovar o seu vínculo com a equipe e mandou um áudio para o nosso querido paparazzo rubro-negro, manifestando seu desejo de voltar para o Flamengo, mas só em maio. Ele disse que está sofrendo muito com o frio intenso e que não se adaptou ao futebol turco. Também tem lá a condição lá de terremoto, Ele está com medo de terremoto. O que pode atrapalhar essa negociação é que o Jorge Jesus demonstrou interesse em permanecer na Europa, mas não descartou totalmente o seu retorno ao Flamengo, onde ele foi muito feliz. A diretoria entende a dificuldade da negociação com o JJ e, por conta disso, está avaliando um outro nome para não ficar dependente do português. Com isso, o nome do argentino Juan Pablo Vojvoda, atualmente no Fortaleza, começou a ganhar força entre os dirigentes nos bastidores do Flamengo. Aí eu pergunto, você gostaria de ver o Vojvoda no Flamengo? Coloca aí. R$1 milhão por mês, contrato de 3 anos, reforço espetacular. Flamengo decide pagar caminhão de dinheiro para anunciar contratação de peso.
Com o ambiente interno em ebulição, a diretoria do Flamengo corre atrás de reforços para amenizar a crise instalada na Gávea com as sucessivas perdas de títulos no início dessa temporada e também, lógico, para fortalecer o elenco para os próximos compromissos. Um dos nomes que vem sendo ventilado é o do volante colombiano Matheus Uribe, que tem contrato com o Porto de Portugal até junho de 2023, podendo chegar sem qualquer custo em julho para o Flamengo, que também aceita oferecer uma compensação financeira ao Porto para ter o jogador de imediato. Vale destacar, pessoal, que a diretoria do Flamengo ela vem buscando alternativas para não perder mais uma, perder o colombiano. Dentre elas, o técnico Vitor Pereira está se movimentando aí nos bastidores para convencer o volante a atuar no futebol brasileiro, além de um contrato de 3 anos com um salário de até R$1 milhão por mês. Aí eu pergunto, você gostaria de ver o Uribe no Flamengo? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso, eu espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar e de compartilhar o programa com seus amigos e parentes flamenguistas, porque isso aí vai ajudar demais o nosso crescimento no YouTube. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui, muito obrigado e pra cima deles, Mengão!